Olá, vencedores do meu Brasil Baronil, Bruno na área. E hoje nós vamos falar de um assunto importante. Será que esse ano vale a pena comprar algum imóvel aqui nos Estados Unidos? Se você pensa comprar ou alugar um imóvel fora do país, este vídeo é para você. Talvez se você não esteja no mercado e não é do mercado imobiliário, talvez esse vídeo não faça muito sentido. Vamos direto aos principais pontos. Eu sou corretor licenciado do estado da Flórida, no estado do Texas. Eu tirei meu Cresce lá em Goiás em 2000, no ano 2000, 1999, no ano 2000, hein? Então, minha família vem de uma tradição de imobiliárias lá em Goiânia, Goiás. Meu sogro também tem imobiliária lá. Então, eu vivo o mercado imobiliário desde criança. E eu tenho uma cosmovisão muito ampla sobre esse assunto, por isso eu queria compartilhar alguns pensamentos e essas informações são relevantes para quem está pensando em comprar um imóvel fora do país. Bom, vou me ater aqui ao mercado imobiliário americano, porque muita gente falando nessa última semana a respeito de imóveis, valorização na Venezuela, né? Eu faço um paralelo quando Cuba, lá no antigo governo, foi baixado algumas sanções e teve um frenesi imobiliário em Cuba que não se realizou. E na Venezuela, inclusive, a gente tem alguns VAs lá na Virtual Assistant, né? A minha Virtual Assistant está lá na Venezuela e ela falou que não tem muita coisa que mudou não nos dias de hoje. Então, quer ouvir um pouco mais sobre a Venezuela no próximo vídeo? Deixa aqui no comentário para eu saber se vale a pena fazer uma pauta sobre isso. Comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos esse ano vai valer a pena? Fica até o final nesse vídeo curto. A gente vai compartilhar algumas informações internas aqui do mercado. Bom, primeira informação relevante sobre esse assunto é que pela primeira vez em várias décadas, o custo, aliás, a aquisição dos imóveis novos estão mais baratos do que os imóveis usados. O que significa? O imóvel novo está mais barato que o imóvel seminovo. Isso significa que as construtoras estão tendo dificuldades para vender essas unidades. E como 100% das construtoras trabalham alavancadas, cada mês que o inventário fica parado, é mais um mês que ela está pagando juros ao banco. Então, é preferível que ela ceda algum tipo de concessão ao cliente do que permaneça com esse imóvel em inventário. Então, quanto mais inventário, quanto mais estoque a construtora tem e quanto menos tempo ela tem para vender esse imóvel, ela dá alguns benefícios, como uma taxa de juros subsidiada, como uma ajuda no closing costs, e ela faz cortes agressivos no preço. São basicamente esses três modelos principais que as grandes construtoras, os big players, nós estamos falando aqui de big players, então nós estamos falando de Lennar, LGI, Shia Homes, D.R. Horton, são empresas listadas aqui em Wall Street. Então a gente começa a observar, e a gente observa isso com muita cautela, no sentido que, será que eles vão aumentar esse nível de concessão? Essa seria a grande pergunta. Bom, a minha humilde opinião, que é extremamente especulativa, é que sim, eu acredito que a gente esteja já numa correção saudável para o mercado. Então você vê grandes mercados como na Flórida e Miami, apartamentos, né? Aqueles apartamentos residenciais em downtown, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, que eram vendidos por 1,1, 1,2 milhões, agora já estão por 890, 860 no mercado. Então isso é um big trouble para quem comprou lá, né? Que teve que dar 20% de down e financiar a diferença. Então hoje o imóvel está valendo o valor da hipoteca. Simplesmente uma má compra pode
apagar uma economia de uma vida inteira. Portanto, então você vê em mercados fora esses mercados que estão saturados, existem alguns mercados saturados, então assim, a gente vê, por exemplo, no Canadá, imóveis muito caros no Canadá, Toronto, né? Toronto, muito caro. Nós temos familiares que estavam lá em Toronto e realmente um imóvel pequeno por um caminhão de dinheiro. Então, assim, imóveis 3,2 por $1 milhão canadense, 700 mil dólares americanos, né? Então, essa realidade se reflete mais a Miami, que se tornou um centro de especulação, Orlando, então você tem ali uma construção, uma atividade de construção muito grande em Orlando, mas eu sou muito positivo ao mercado de Orlando, perdão, não só porque Orlando é um polo de investimento de investidores internacionais, mundiais, mas porque Orlando ainda tem muito para crescer. Então, hoje eu vivo em Houston, é uma das 4 maiores capitais dos Estados Unidos, eu acho que é a maior em distância, é uma cidade enorme. E quando eu vou para Orlando, eu vejo tanto que Orlando é pequena. Pequena! Então, assim, nas minhas estimativas, vocês me conhecem sem script, sem pauta e sem recortes e sem edição. Eu acredito que Orlando seja 1/3 do tamanho de Houston. Então, assim, Orlando tem a capacidade econômica, claro que não igual de Houston, porque aqui é o centro energético, a capital da energia nos Estados Unidos, mas Orlando é um polo, obviamente, de tecnologia, de empresas, e, enfim, turismo, e é um polo de atração de capital internacional, né? Mais de pessoa física do que empresarial. Aqui fica muitas empresas, né, investindo aqui nessa cidade, aqui em Houston, né, no Texas. Então, nós temos uma taxa de juro bancária que está caindo, então o Fed vem cortando a taxa de juro, que estava muito alta para controlar a inflação bateu forte, eu acho que foi no globo inteiro. No mundo Covid, a inflação bateu, porque os bancos centrais tiveram que imprimir muito dinheiro, tiveram que baixar a taxa de juros para emprestar dinheiro barato, para ver se a economia saía da UTI. E com isso, tivemos um excesso de capital. Esse excesso de capital se transformou em valorização dos assets. Então, por exemplo, o mercado imobiliário subiu. Mercado de carro subiu, mercado de relógio de luxo subiu. Eu também já atuei no mercado de relógio de luxo aqui nos Estados Unidos. E posso te falar, comparado com no pico de 2022, um Patek Philippe Full Gold de 500 mil dólares, hoje está pela metade do preço, 250. O mesmo relógio em 2 anos corrigiu 50%. Nós estamos falando que Miami corrigiu, alguns imóveis corrigiu 25%. Mas veja bem, imóvel é imóvel. O bom imóvel bem localizado, esse segura o seu valor, tá bom? Fique com isso em mente. Nunca esqueça disso, tá? E não é location, location, location somente, não. O bom imóvel bem localizado, bem construído, bem estruturado, em qualquer capital, em qualquer cidade do mundo tem o seu valor, tá bom? Imóvel é imóvel. É a garantia de se aplicar no imóvel. Não tem tanta liquidez como o stock market, mas com certeza, se você segurar, você consegue passar, navegar por essas águas turbulentas. Então vamos lá. Nós temos os imóveis novos mais baratos que os imóveis usados. Nós temos uma taxa de juro que está em queda. Nós temos um movimento do governo para aumentar o inventário aqui nos Estados Unidos. O que significa isso? As big corporações, BlackRock, Vanguard, Fidelity, compraram todas single rooms que estavam disponíveis no mercado na época do Covid. Nós estamos falando que foi injetado bilhões e bilhões de dólares nesse mercado. Por isso que hoje a gente teve um short, né? A gente ficou curto, né? O inventário diminuiu bastante, porque os investidores institucionais compraram muitas coisas, né? Para alocar, para especular. Então nós temos um movimento agora nesse governo que ele não vai mais permitir essa compra residencial, de unidades residenciais. Por quê? Porque o americano médio, né, o afegão médio não está dando conta de comprar a sua casa. E não é só o americano médio, né? A casa
realmente hoje você tem que pôr na ponta do lápis, porque para saber se ela é um asset ou se ela é um liability para você. Se você quiser ouvir um pouco mais sobre essa questão, né, mercadológica, se a casa nos Estados Unidos ela pode se tornar um liability, o que significa? Uma despesa e não um investimento para você, comente aqui embaixo que talvez a gente possa fazer um vídeo só sobre isso, né? O Gran Cardone fala que casa residencial é um liability. E dependendo do ponto de vista que você analisar, pode se tornar mesmo, né? Ela não vai ser uma fonte de renda para você, não. Os números podem trabalhar contra você, mas não para quem está comprando imóvel estrangeiro, né? Para nós estrangeiros. Eu acho que sempre comprar um imóvel em moeda forte, em long run, né, igual eles falam aqui, né, em long term, em longo prazo, você não vai ter muita dificuldade, não. Então vamos concluir. Os imóveis novos, mais baratos, a taxa de juro caindo, o acesso ao crédito facilitando, existe esse movimento de aumento de inventário e até possivelmente de 360 meses para 50 anos o financiamento, né? O que significa isso, né? O banco vai carregar seu financiamento durante 50 anos. Ou seja, você vai pagar umas 5 casas aí de juro, né? É bom para os bancos isso aí, né? Não sei se é bom para o bolso de quem comprou não, viu? Porque vai pagar 50 anos e a prestação vai ficar o quê? 5, 10% mais barato? Tem que fazer conta. Mas, enfim, a prestação diminui. Diminuindo a prestação, cabe no bolso do afegão médio. Então, movimenta a economia e é um pilar importante. Então, nesse governo, eles estão empenhados em destravar o mercado imobiliário em 2000, nesse próximo ano. Então, eu acredito que seja uma boa janela de compras entre julho e dezembro. Por que, Bruno, julho e dezembro? Porque agora, no spring, entre março e junho, é quando as aulas, a gente vai ter o summer break, é quando as aulas são as férias de verão. Então, o americano procura exatamente a casa nova nessa data, entre março e junho. Então, portanto, né, eu que sou de Goiânia, é vender o boi nas águas, na fase boa, que é entre março e junho, e comprar na seca, né, que é entre agosto e novembro. Então fica aí a dica aí para quem está procurando um imóvel. Eu acho que a gente vai chegar nesse bottom, né? A gente vai chegar nesse fundo do preço ali em julho, agosto desse ano 2026, e a taxa de juros já vai ter um norte, ela já vai estar ali consolidada. Acredito que muito mais baixa do que nós temos a taxa de juro básica hoje do Fed, né? Que eu acho que ela está oscilando entre 4,5 e 4,75, ou 4,25 e 4,50, mas enfim, a gente vai ver aí um drop no financiamento. Então, esse ano é um ano para comprar imóvel? Sim, pode comprar imóvel. Para moradia? Sim, faça uma compra consciente, shop around, olhe e compare os preços, tá? Independentemente da cidade que você está. Eu estou vendo boas oportunidades na Flórida, em Tampa, ali perto, casas perto de Fort Myers, ali tem várias cidades menores, então se você tem interesse ali de ficar mais próximo da costa oeste da Flórida, aqui no Texas, muitas opções em Houston, tem uma avalanche de casa nova em todo o subúrbio de Houston, San Antonio, que é mais ou menos o mesmo preço de Houston. Aqui em Austin e Dallas, você vai ver que os preços são um pouquinho maiores, né? Porque a oferta é um pouquinho menor. E Austin é a capital, ela tem essa característica de capital, então acaba que o mercado imobiliário lá é um pouquinho mais valorizado que o de cá. Então, esse foi o vídeo. Mande aí para alguém que você sabe que está procurando imóveis aqui nos Estados Unidos. Se algum interessado quiser conversar mais, eu não faço, não é que eu não faça, né, vendas diretas, né, mas assim, a gente trabalha mais com uma consultoria um pouquinho mais ampla, né, a gente também tem aqui a licença de Wealth, né, então assim, a gente pode falar de Wealth Management. Então, assim, é um pouquinho mais profundo, mas se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida a respeito desses dois mercados, a gente pode sim se falar. Tem o meu e-mail aqui, acredito que o meu WhatsApp.
Fique à vontade para falar. Era só para dar esse panorama desse desse ano que está começando. Então, tenham todos um bom dia.